E aí pessoal, espero que todos estejam bem, presentes no agora. Esse vídeo de hoje, ele é muito especial porque foi através quando eu tomei consciência da diferença dessas duas palavrinhas que eu vou falar para vocês, é que minha vida de fato começou a mudar, né? Eu quero falar hoje sobre ego e o self quântico. A gente já, em alguns vídeos, eu já passei por esses temas, mas eu não me aprofundei. E eu quero explicar para vocês a diferença deles, tá? Porque realmente foi através dessa consciência do porquê cada um existe, do que cada um representa, é que eu passei a fazer algumas mudanças importantes que eu venho fazendo na minha vida. Parentes, amigos mais próximos, e quem acompanha esse Insta sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, né? Então assim, eu comecei a estudar o ego, né? Eu ouvia muito falar em escola, matéria, livros que eu lia, mas até então eu não tinha entendido 100% do que é essa palavrinha, né? E aí eu entendi que o ego, ele é o nosso eu pensante, né? Ele é aquela voz que fica dentro da nossa cabeça, batendo a toda hora, né? É o que a gente se identifica como pessoa, né? Quando você fala, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu penso assim, eu acho isso correto, errado, tudo isso é o nosso eu pensante, né? Mas como é que a gente pensa, né? Do ponto de vista do ego, na verdade a gente reage às situações de acordo com a nossa memória, né? Agora, o que é a memória, né? A memória é onde a gente armazena todos os significados que a gente vai dando às coisas conforme a gente vive, né? Então, por exemplo, comer e beber, para você é um prazer ou é um sustento, né? É uma questão de sobrevivência. Cara, eu tive vários problemas, eu tinha distúrbios alimentares de acordar de madrugada para comer, né? Eu acho que eu tinha uma mistura de prazer, né? Quem me conhece sabe, eu sou taurino, então eu sempre gostei muito de comer, mas também eu cheguei a colocar umas ideias assim na minha cabeça de que a comida para mim era um sustento e eu precisava comer a cada 2, 3 horas, porque senão eu não ia conseguir pensar, né? Na verdade eu acabei criando isso e me identificando com essa ideia. Então meu ego se identificou com essa ideia e isso passou a ser um hábito diário e que eu não conseguia me livrar, né? Agora, será que eu poderia ter uma sensação diferente, né, da que eu estou contando para vocês, se eu de repente todo dia e a cada momento eu tentasse experienciar o agora? Eu falo muito de agora nos meus vídeos, né? Vocês estão presentes no agora, tudo bem? Parece repetitivo, mas a ideia é que em algum momento cada um de vocês vai ter um estralo do que é de fato esse agora, né? Porque e foi o que eu passei a fazer, se eu começar a experimentar a minha alimentação, por exemplo, hoje no almoço, experienciando como se isso fosse a primeira vez que estivesse acontecendo, e de fato porque cada momento o passado já foi, o futuro ainda não existe e o momento é agora que eu estou falando com vocês, certo? Então se eu passei a experimentar a minha alimentação através de um olhar, de uma lente, né, que é a lente do agora, né? Então se eu estou naquele momento, eu vou agora fazer minha alimentação, eu intenciono me alimentar da forma correta, né? Agora, se eu deixar me levar pelo meu hábito, né, pelo meu ego, naturalmente eu vou me identificar rapidamente com um prazer, com a necessidade de comer a todo tempo. Tá ficando claro, né? Ficar no ego, pessoal, é previsível, é repetitivo, né? E como é que a gente escapa do ego, né? E aí, começando a estudar a física quântica, né, eu pude perceber que se a gente passa a ser consciente da nossa consciência, né, o que eu quero dizer com isso? Eu já fiz um vídeo sobre consciência, sobre nossa existência mesmo, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma. Cada um chama de uma forma, né? A gente vai começar a entrar em contato com algo a mais do que somente aquela voz que está dentro da gente, né? E aí a gente começa a perceber que a gente pode ser muito mais criativo
e a gente pode fugir da obviedade, né? Eu já fiz alguns textos escrevendo, estou até terminando um e-book para um curso de parceria que eu vou fazer, depois eu vou avisar vocês, que fala muito do poder do nosso subconsciente, né? Ou como alguns psicólogos gostam de chamar, do inconsciente. A gente usa basicamente em média 5% do nosso potencial, né? E os 95% restantes, que é o nosso subconsciente, que é o nosso poder infinito, que eu costumo dizer, a gente não acessa. Por quê? Porque a gente fica identificado todo momento com esses 5%, com os nossos sentidos, com o nosso ego, né? Enfim, e aí o que essa mudança, essa transformação, o que eu decidi, na verdade, foi tomar um risco. Quando eu tomei consciência de que a minha consciência, né, a minha existência, ela é pura, ela é infinita, ela é poderosa, eu falei, opa, pera um pouquinho, então eu não quero deixar meu ego de lado, ele é importante para mim, né? Mas deixa eu começar a entrar em contato com o meu self quântico, né, como a física quântica fala, para ver o que eu encontro, né? E aí eu mergulhei profundamente. Quem me acompanha sabe, eu fiz constelação familiar, comecei a meditar, fiz cursos de meditação, mudei minha alimentação, minha reprogramação mental, que é super importante. Muitos estudiosos falam que uma forma de você mudar um hábito, uma crença, de você fugir do ego, né, é você repetir coisas ilógicas, por exemplo, para você, que você nunca fez, que não é uma crença sua, até um determinado momento que teu subconsciente, a tua consciência, né, o teu ser, a tua alma, o teu espírito, vai entrar em contato com essa nova ideia e ela já conhece, né? A consciência é uno, é unicidade, pessoal. Existe um poder infinito, gigantesco dentro da gente. E quando a gente começa a repetir pra gente coisas que talvez a gente nem acredite, chega um determinado momento que a essência vai falar, opa, isso eu já conheço, eu tenho poder infinito, então deixa eu começar a trabalhar nesta nova ideia, né? E foi experimentando todas essas coisas que eu estou contando para vocês, que eu tive a certeza de que era a minha essência respondendo a determinadas situações e não o meu ego. Por exemplo, a minha mudança, a minha transição de carreira, né? Saí de 15 anos de uma carreira publicitária super bem prestigiada. Eu sempre tive um cargo muito alto para a minha idade, sempre entreguei também resultados, sempre fiz por merecer. E eu vivia algo diariamente, repetindo para mim vários hábitos que, pelo olhar de muitas pessoas, era algo extremamente positivo. Não que não fosse, eu agradeço por tudo que eu passei, mas eu queria ir além. Quando eu comecei a ter a consciência de que existia algo além do que essa mente aqui dentro, que eu me identificava todos os dias, é que minha história começou a mudar, né? Eu quero contar rapidamente para fechar essa história e provocá-los a diferenciar, né, o ego do self quântico. A minha ideia com esse vídeo é que vocês comecem a buscar a essência de vocês, que vocês comecem a respeitar, óbvio, continue respeitando o ego de vocês, essa voz que fala dentro de vocês, mas procura buscar o outro lado da moeda, né? E aí tem uma história de dois monges que estavam atravessando um rio meio sujo, meio cheio de lama, mas era um rio que dava para atravessar com os pés, vinha até o joelho no máximo, e aí apareceu uma jovem, uma bela jovem de kimono, né? E aí um dos monges pensou em ajudar essa jovem, pegou ela no colo e atravessou o rio, né? Depois do rio, colocou a jovem lá em pé, ela estava intacta, né, sem estar suja. A jovem foi embora e os dois monges começaram a conversar. E o monge que não ajudou, né, virou pro outro monge e falou assim, poxa, você sabe que na nossa tradição a gente não pode tocar em nenhuma mulher, e você pegou essa moça no colo, ficou muito próxima dela, e isso vai contra tudo o que a gente aprendeu, né? E aí o monge que ajudou a moça falou, olha, realmente o que você está falando está certo, mas quem está falando isso é o teu ego, né? É algo que você se identificou, um hábito e uma crença que você criou, e o que eu fiz aqui foi uma intuição que eu tive em ajudar. Eu busquei ajudá-la porque foi algo que veio no meu coração, na minha cabeça, né, para poder ajudá-la. Então eu acho que essa história ela reflete bem o que aconteceu comigo, o que acontece com muitas pessoas. Tem muita gente despertando para uma nova consciência, né? Tem até um livro do Eckhart Tolle
que escreveu O Poder do Agora, que é o Despertar para uma Nova Consciência. Eu indico vocês a lerem esse livro porque ele é realmente tem um conteúdo brilhante, muito parecido com o que eu estou resumindo aqui para vocês. Então, eu provoco vocês, pessoal, a despertar para uma nova consciência, a respeitar o ego de vocês, mas também começar a buscar informações sobre a sua essência, e vocês só vão conseguir isso através do autoconhecimento. Então, busquem por constelação familiar, por meditação, por todas essas ferramentas, né, que estão surgindo como uma forma de estimular a todos, né, a buscar a essência de cada um, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente fiz de coração e é uma informação que ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser disseminada, porque a sociedade ela está ficando cada vez mais doente, cada vez mais paranoica, porque cada vez mais as pessoas estão se identificando com o ego e deixando a essência de lado. Tá certo? Valeu, uma semana maravilhosa para vocês, com muitos agoras. Beijos e abraços.